Salve, salve, fiel torcida! Um excelente domingo a cada um de vocês. Eu sou a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, as informações, os bastidores e as notícias mais relevantes das últimas horas. Sejam todos bem-vindos! Deixe aqui o seu like, a sua inscrição também é muito importante para nós. Faça o seu comentário, quero saber o que você pensa sobre os mais diversos assuntos que a gente vai debater nesse vídeo. Se não é inscrito, inscreva-se, é gratuito. Deixe o seu like, ao lado do like tem o botão hypar. Dá aquela moral, clica nele pra gente, assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e compartilha com mais seguidores como nós. Tudo isso sem custo algum para você. Sejam todos bem-vindos! E conforme o prometido, alô da Fiel de hoje para o Paulo César, lá da Praia Grande, o Fernando de Bom Jesus da Lapa, também o Nelson Santos Trindade, Aparecido Machado, Adão Venâncio de Minas Gerais, também o Donizete, o Nonatinho Freire, Renatinho Marinho e a todos que seguem, que acompanham o nosso trabalho diariamente por aqui. Obrigada, viu? Vocês são ótimos. Bora lá com as informações? E a gente começa falando sobre o mercado da bola. Após o Corinthians anunciar oficialmente que Giovani foi liberado para procurar novos rumos, o atacante, de apenas 20 anos, já está a caminho do Hellas Verona da Itália. Porém, contudo, entretanto, mais um jogador que sai do Corinthians e deixa o timão sem uma contrapartida financeira. Aliás, a única compensação, digamos assim, financeira, aquele mecanismo que a FIFA concede aos clubes que formam os atletas, que é de 1,5%, valor ou percentual que incide sobre os direitos econômicos do jogador. É o Giovani que estava numa situação um tanto quanto constrangedora, para o restante do elenco, seus companheiros e tal. Ele tinha contrato vigente com o timão até julho, só que ele seguia treinando, separado dos restantes do elenco. Isso gerava-se um desconforto, mesmo que sendo um assunto a ser tratado pela diretoria e staff do jogador. É complicado, para o atleta ver os companheiros treinando todos juntos, um clima diferente, ele lá treinando separado. Diante de tudo isso e já tendo a resposta definitiva do staff do atleta, a diretoria resolveu liberá-lo. Giovani deixou o Corinthians após 2 temporadas. Em 2025, ele participou em apenas 2 jogos e deu uma assistência. Já havia no indicativo que conversas aconteciam nos bastidores para uma possível transferência para a Europa e o destino do jogador foi revelado. Provavelmente o destino dele será o Hellas Verona da Itália. O Giovani é mais um caso de atleta jovem que saiu de graça do Corinthians após esse imbróglio, após não acerto por renovação contratual. Não estou dizendo que é um jogador assim acima da média, um craque e tal, mas assim, Corinthians, o clube, investe muito para formar jogadores. E o normal, ou pelo menos o que poderia ser normal, seria que após formado, o Corinthians obtivesse um retorno financeiro. Mas aí o investimento, enfim, em campo não rendeu o esperado e o extra-campo também não. E pode ser que aconteça, o que já aconteceu em vários outros casos, ou seja, o atleta deixa o clube, não é aproveitado, tava lá, como a gente costuma falar, no escanteio, e depois, chegando numa outra equipe, tem mais oportunidades e arrebenta. Enfim, segue a vida no Corinthians, boa sorte aí pro Giovani. Ainda falando de atletas da base, o Corinthians tem vários em fim de contrato. São eles: Vitinho, João Vitor, o Pelegrim, Iago Cândido, Caio Vasconcelos, Jesse Costa, Luiz Fábio, o Tomás Lisboa, o Caipira, o João Taboni, o Vitor Manuel, Gustavo Baiano, Calil Soares, Miguel, Thierry, Guilherme Pires, Cauã, Rafael Venâncio e o Molina. Todos esses jogadores que eu citei têm contrato terminando em menos de 1 ano. Se o Corinthians quiser manter esses jovens da base, que atuam no Sub-20, terá de se apressar e muito. Falando ainda em jovens da base, o zagueiro promissor é pedido pelo ex-treinador do Corinthians, Vitor Pereira. Pessoal, trata-se do Robert Renan. Lembra? Quando surgiu no Corinthians, tinha uma expectativa muito grande, era uma promessa e que olhada com muito carinho por todos dentro do clube como um jovem promissor e um ativo que poderia render milhões aos cofres do clube. Bem, não foi isso que aconteceu. Quando passou pelo Corinthians, Vitor Pereira também gostava muito do jogador e agora pede a contratação do zagueiro para o Wolverhampton da Inglaterra. O Robert Renan deixou o Parque São Jorge para ir para o Zenit da Rússia em 2023, naquela transação
para que o Corinthians contratasse em definitivo Yuri Alberto. Ele foi envolvido naquele pacotão de jogadores para meio que amortizar, né, o valor de compra aí dos direitos econômicos do Yuri. Corinthians, depois desta transação, manteve 11% sobre os direitos econômicos do Robert Renan. Ele tem 21 anos ainda, está emprestado ao Al-Shabaab da Arábia Saudita, mas não deve seguir no clube árabe na nova temporada. Também ficou sem espaço aí no plantel russo, ou seja, ele não deve voltar para o Zenit e agora poderá, com esse pedido formal aí do Vitor Pereira, ter uma nova chance no futebol inglês. Só lembrando que se for adquirido em definitivo pelo Wolverhampton, Corinthians tem uma parcela pequena, né, 11% aí dos valores sobre possíveis transferências. A depender do montante, Corinthians pode embolsar uma bela grana. E agora a gente trata sobre especulações no mercado da bola. Malcom no Corinthians? Será? História é essa? Pessoal, tá rolando um papo na web aí, inclusive alguns jornalistas têm destacado que o Malcom pode parar no Corinthians. Mas o que está acontecendo? Fato é que o Corinthians procura jogadores livres de vínculo contratual com quaisquer equipes para que ele chegue, né, apenas com bases salariais arcadas pelo nosso alvinegro. Isso posto, alguns torcedores começaram a difundir a ideia nas redes sociais, depois a história foi analisada mais a fundo, como sendo possível um retorno de Malcom à equipe. Bom, tudo isso começou com a matéria, né, que foi publicizada aí num site europeu e depois repercutida pelo portal MSN. O Malcom vai deixar o Al Hilal da Arábia Saudita após o Super Mundial de Clubes. Com isso, alguns torcedores começaram a veicular, né, no X, o antigo Twitter, os comentários de que o Corinthians teria a obrigação, ao menos, de tentar a contratação do jogador, que, segundo os torcedores, cairia como uma luva. O problema, cara, é o salário, né? Não estou discutindo a qualidade. O Malcom é um bom jogador, é corintiano, é formado no Corinthians, cria do terrão. Entretanto, na Arábia ele recebe cerca de 18 milhões de euros por ano. Fui fazer uma conta aqui, com o euro valendo mais de R$6, dá tipo 114 milhões de reais anualmente apenas em salários. Se dividir por 12, dá mais de 9 milhões e meio de reais por mês. Inviável, cara. Ninguém recebe esse salário aí no futebol brasileiro. Tô nem falando de Corinthians, tô falando do Brasil como um todo. Porém, o Malcom sabe, né, que se ele sair do mundo árabe, dificilmente vai honrar ou vai fazer jus a um salário nesse valor em qualquer outra equipe. Se realmente ficar sem vínculo, bom, o Corinthians não tem nada a perder em tentar, mas nessa base salarial aí, inviável para qualquer equipe. Muitos ainda estão cogitando, né, uma participação aí da Esportes da Sorte, tentaram um aporte financeiro para bancar o jogador. A Esportes da Sorte já falou, né, que o negócio envolvendo o Memphis Depay, com ela aportando uma boa parte aí dos valores, né, da questão salarial do jogador, foi um bom investimento por conta da visibilidade. Entretanto, né, eles gostariam sim de investir no jogador midiático, para ter midiaticamente um retorno condizente ao investimento. O Malcom, a gente sabe que não é um jogador midiático. Tudo bem, passou pelo Barcelona e tal, mas assim, tô falando em termos, né, desta visibilidade mundial como um grande nome, né, uma grande figura aí do futebol. Malcom é um bom jogador, sem dúvida alguma, mas não é esse jogador midiático, né, esse astro mundial, que foi basicamente, né, o caminho que a Esportes da Sorte enveredou, né, para ter a visibilidade necessária e poder aportar uma grana para que o Corinthians contratasse o Memphis Depay. Por isso que eu falo para vocês, gente, apenas especulação, tá? Não tem proposta, não tem nada. Essa conversa começou na web, né, após ser publicizado a matéria num veículo, né, que trata sobre esportes, que é veiculado na Europa, sobre a não permanência do Malcom. Ele estaria livre aí de contrato após o Super Mundial de Clubes. Como eu disse para vocês, né, o não tá certo. Corinthians, se ele ficar livre de contrato, pode tentar? Claro que pode. Mas numa base salarial desta magnitude, eu acho impossível. Mas são apenas especulações. Obviamente que, se fosse possível, seria uma excelente contratação, cairia como uma luva. E sobre Igor Vinícius?
Bom, ainda permanecem as conversas para tentar a viabilidade da contratação de Igor Vinícius, lateral direito, que tem vínculo com o São Paulo até o final desta temporada. Bom, pelo que eu li aí nos comentários de vocês, alguns gostaram, mas a maioria não. Uns afirmando que é mais um jogador comum, que não iria acrescentar em nada, outros alegando que ele é tricolor e tal. Gente, vamos pontuar uma situação. Não é porque o jogador vestiu a camisa do rival, não. A gente tem que analisar o futebol dele. Se o futebol é condizente para que ele vista e honre as cores do Corinthians. Para mim, esse negócio, jogou no rival A, B ou C, cara, é irrelevante. A gente sabe que o jogador de futebol, ele visa atuar no grande clube por conta da visibilidade, por conta dos salários, pelas condições de ser campeão. É isso, cara. Poucos atuam no clube do coração. É fato, não é segredo para ninguém. Tivemos ao longo da nossa história vários jogadores que jogaram nos dois clubes e jogaram bem nos dois. Pelo amor de Deus, não estou comparando Igor Vinícius com os jogadores que eu vou citar aqui, né? Não tem nem comparação, tá? Só a título de informação mesmo. Num passado nem tão distante, Rivaldo jogou no Corinthians em 93, 94 e no rival em 2011. Miller, que teve a sua expressividade no futebol jogando no rival e jogou no Corinthians na temporada 2000-2001. Luizão, que jogou muito pelo Timão entre 99 e 2002 e depois foi para o rival em 2005. Jorge Wagner, que jogou no Corinthians em 2003 e depois foi atuar no rival entre 2006 e 2010. Jadson, que o tricolor descartou e jogou um bolão no Corinthians em dois momentos distintos, nas temporadas 2014 e 2015, depois 17 e 19. Fábio Santos, que surgiu no rival e jogou muito no seu auge, claro, após 2010. Danilo, que também foi um dos destaques do rival e jogou muito, foi um dos responsáveis por grandes conquistas do Corinthians entre 2010 e 2018. Carlos Alberto, que jogou muito no Corinthians na temporada 2005-2006 e depois jogou no rival em 2008. Amoroso, que jogou no rival nas temporadas 2005-2006 e depois de 2006 a 2007 no Corinthians. Aí tem o caso do Alexandre Pato, né, que eu não vou nem comentar, é um caso à parte. Mas assim, foram jogadores que passaram, né, nos dois clubes com qualidade e jogaram muito bem nos dois rivais. Então assim, essa métrica de jogar no rival e depois... não, gente, é futebol, a gente tem que tratar de uma forma mais profissional. O que importa é dentro de campo. Tá honrando a camisa? Tá jogando bem? Pra mim, tá, opinião minha, não importa a cor que ele vestiu anteriormente. Agora tem outro problema, né? O Igor Vinícius, ele está no rival entregue ao departamento médico. Tá tratando aí de uma lombalgia, vai ficar de molho por cerca de 3 a 4 semanas. Resta saber se, após ser liberado pelo departamento médico do rival, ele terá condições de voltar bem para poder ser utilizado. Porque de jogadores que chegam e vão fazer hora extra no departamento médico, meu amigo, pelo amor, né? Ficar ganhando sem jogar, chega, né? Já deu. Bom, uma outra situação é do Igor Coronado. É um jogador caro, que o Corinthians gasta cerca de R$2 milhões por mês. Segundo soubemos, ele recebeu aí sondagens de vários clubes, principalmente da Arábia Saudita, e é um dos jogadores que podem deixar o clube após a janela de transferências de julho. Quando o Coronado jogava lá no mundo árabe, ele era tido como um jogador fora da média, jogava bem, fazia muitos gols, né? Era tido como um jogador talentoso aqui no Corinthians. Chegou, se machucou, várias contusões recorrentes e outros problemas de ordem clínica. Quando teve oportunidade de ter uma sequência, não garantiu a sua titularidade. O Corinthians já falou que se surgir uma proposta atrativa, não fará nenhum esforço para manter o jogador no elenco. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Não se esqueçam, deixe o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é Corinthians. Até o próximo encontro.